qual a maior pergunta que você está tentando O responder? que somos? O que somos como seres humanos, o mundo, consciência? Mas eu acho que me importo com o que somos como seres humanos. Mas minha pesquisa é sobre o que é a vida. E eu foquei a maior parte da minha carreira nas origens da vida. Comecei como física teórica. Então eu estava mais interessada na cosmologia do universo primordial e na física das partículas no início da minha carreira. Então as origens da vida. Sim. Ou seja, como surgiu o primeiro ser humano, como surgiu a primeira Não, a primeira planta. forma de vida. Acho que a maioria das pessoas não percebe o fato de que, até onde sabemos, nosso planeta é o único com vida. Muitos de nós temos essa ideia de que, Marte deve ter plantas ou algo assim. Não encontramos nenhuma forma de vida além da Terra. Ainda não encontramos nenhuma outra forma de Sim. vida, fora da Terra. Além da Terra. Nenhuma vida. Nenhuma. Em nenhum lugar. Qualquer lugar. Mas você acha que há seres humanos, de algum tipo, né, uma forma de vida em algum planeta que está longe por Eu aí? espero que sim. Obviamente, eu não poderia fazer o que faço querendo estudar vida alienígena ou origens da vida se achasse que nós somos a única forma de vida no universo. Mas ainda não temos nenhuma evidência de que a vida exista em outros lugares. Eu tenho que manter meu otimismo e ceticismo ao mesmo tempo. Então não há evidências de vida alienígena, né? Algumas pessoas pensam que há, e temos evidências de OVNIs visitando a Terra, mas eu não considero isso como um conhecimento transformador. Sério? Sim. Então há evidências de OVNIs ou... Para algumas pessoas. Algumas pessoas. Algumas pessoas pensam que sim. Há pessoas que estudaram relatos de OVNIs e coisas assim. Mas o conhecimento científico padrão comum agora é que não sabemos de nenhuma outra forma de vida além da nossa biosfera. E isso é significativo porque toda a vida na Terra está conectada por uma ancestralidade comum. Então sabemos que os seres humanos descendem de uma ancestralidade comum. Mas além disso, obviamente compartilhamos uma ancestralidade com outros primatas. E se voltarmos ainda mais no tempo, compartilhamos uma ancestralidade com todos os organismos neste planeta, até as primeiras células que surgiram na Terra há 3,8 bilhões de anos. E quando dizemos que não temos evidências de vida fora disso, queremos dizer que toda a vida na Terra está conectada e é essencialmente uma representação do mesmo fenômeno no universo. E quando procuramos por vida alienígena, basicamente estamos procurando uma origem diferente da vida. Não conectada à nossa origem Isso ancestral. mesmo. E então você pode pensar que já temos evidências disso, ou talvez não. E eu me inclino para o lado de que não temos, porque quando adquirimos um novo conhecimento na ciência, especialmente se for uma pergunta tão profunda, geralmente é transformador. Isso transforma todos os aspectos da sociedade humana. Não é apenas um conhecimento anedótico ou coloquial, ou coisas que associamos a mitos. São coisas que surgem em nossa tecnologia que transformam nossa cultura. Se olharmos para o que Isaac Newton fez há 300 anos ao formular as leis do movimento e da gravidade, elas têm consequências reais em nossa sociedade hoje. E o fato de que não estaríamos lançando satélites no espaço se não tivéssemos esse conhecimento. Uau! Muitas das tecnologias que estamos usando nesta sala dependem desses satélites. O tipo de conhecimento que adquirimos quando fazemos esse tipo de reflexão profunda sobre como o mundo funciona é transformador. Acredito que o problema da vida é algo que estamos começando a entender agora para poder resolver, e ainda não resolvemos. Então quais são as principais teorias sobre a origem da vida e do universo? Quais as principais teorias existentes e qual delas, ou talvez haja alguma outra, você acredita ou Estou tem trabalhando curiosidade? em uma teoria que espera explicar o que é a vida a partir da perspectiva de uma nova teoria da física. Ela deve ser capaz de fazer previsões sobre a origem da vida que possamos testar no laboratório. E, portanto, estou interessada em construir... Basicamente, o Grande Colisor de Hadrons é familiar para você, que foi uma colaboração internacional massiva para buscar o bóson de Higgs. O bóson de Higgs foi previsto pela teoria. O que é bóson de Higgs? Era conjecturada que ela existia porque precisava existir para que as outras partículas elementares tivessem massa. Havia uma espécie de característica faltando. Me dá um exemplo em termos de segundo grau, um exemplo de ensino médio, para que eu possa Vamos entender. ver. Então, uma partícula que poderia existir, este copo, não. é o que você quer Então dizer? existem coisas como elétrons e prótons. Eles têm certas propriedades associadas a eles.
E é isso que os define como partículas elementares. Eles têm coisas como uma carga. Um elétron tem carga negativa. E quando você fala sobre correntes fluindo em um fio, está falando sobre cargas fluindo. Eles têm um spin que é uma propriedade mais abstrata. E depois eles têm a massa. E a massa é quanto eles pesam. A característica específica da matemática, da teoria que descreve partículas elementares, basicamente tinha um componente faltando para o qual não havia explicação de por que deveriam ter massa. E assim tivemos que propor outra Entendi. partícula que lhes dá massa. E isso foi um bóson de Higgs. Existem muitas analogias sobre como Higgs funciona, mas para não fugir muito do tópico, a ideia que me interessa é a de que teoricamente poderíamos prever a existência desse elemento e depois construir um experimento massivo de bilhões de dólares para encontrá-lo. E fizemos isso. Mas o que não fizemos é realmente fazer um esforço de escala equivalente para a origem da vida. De onde vêm as células? De onde vem a biologia? E então estou trabalhando nessa teoria em que pensamos que poderíamos construir um experimento químico grande o suficiente, que poderíamos realizar muita química de solução, muitas reações químicas diferentes, e realmente evoluir vida alienígena em laboratório. No laboratório? Em laboratório. Criar vida alien aqui. No Sim, laboratório. do zero. O que significa vida alienígena? Não é tipo uma coisinha... Origem independente. Então fora dessa Terra. Não poderia não ser da Terra, porque nós estamos criando. Na Terra. Mas não está ligado à nossa ancestralidade. Não está ligado da mesma maneira em que sua química evoluiu na Terra na biologia. Será uma química independente. Mas esse é um aspecto fundamental da vida que as pessoas não apreciam porque... E isso também é na verdade quando as pessoas falam sobre as origens da vida. Elas pensam que podemos pegar uma célula. Então, nosso corpo é composto por células. Se você fizer uma célula na aula de biologia no ensino médio, olhe através de um microscópio e veja um organismo unicelular. E colhe bactérias. Então, as pessoas têm essa concepção de que uma célula é a unidade fundamental da vida. Mas nesse tipo de teoria que estamos desenvolvendo, essa não é realmente a estrutura que deveríamos estar observando. O que você deveria observar é a linhagem de informação que tem sido propagada nessa célula. É mais fácil ver isso com organismos unicelulares que se produzem assexualmente. Uma célula apenas se divide ao meio e então você tem duas células. E isso está acontecendo há bilhões de anos. Elas apenas se dividem ao meio e se reproduzem. E então continuam a linhagem. Eu tenho 2 filhos. Ambos em algum momento foram uma célula no meu corpo. É totalmente louco. Totalmente Uma louco. célulazinha? Sim. Tipo Mas há nozes? uma linhagem de informação ali. E essa linhagem, até mesmo no seu próprio corpo, os átomos no seu corpo não são os mesmos que estavam no seu corpo há 10 anos. Você tem comido e provavelmente tomou café da manhã hoje. Então, basicamente, seu corpo está constantemente se reconstruindo. Então, você tem que fazer a pergunta: bem, o que você é? O que é a coisa viva? E a conjectura que temos é que essa coisa viva é, na verdade, esse padrão. Essa informação que é casual de alguma forma e que, na verdade, constrói matéria em certas estruturas. Ele constrói um Lewis, constrói uma Sarah. Essa é, na verdade, a característica que nos importa quando estamos falando sobre a vida. E então, quando você está construindo um experimento de origem da vida, você está, na verdade, inserindo informação no experimento. Eu movo essa xícara. Se você quiser explicar de onde vem a origem dessa xícara estando nessa localização, é porque eu existo aqui. E se você quiser Uau. explicar que eu existo aqui, precisa retroceder e retroceder. Nessa cadeia casual de explicação, a vida é esse mecanismo generativo que está construindo coisas interessantes. Tá crescendo, expandindo, se multiplicando, Sim. certo? Sim. Isso é o que a vida é, né? Tá tentando descobrir de onde ela Sim. veio. Sim. Sim, mas você precisa saber o que é para poder perguntar sobre a origem. E então, com esse tipo de pensamento sobre a célula. Mas aprendemos a viver com nossos pais ou quem nos ensinou quando éramos crianças. Há também informações culturais que nos são transmitidas. E isso se torna uma característica fundamental do que somos. Isso também faz parte da vida. E todas essas coisas que definem quem somos biologicamente, culturalmente, psicologicamente, são transmitidas e são informações adquiridas em nossa história. E essas informações basicamente traçam sua origem. Até onde sabemos, até a origem da vida na Terra. Uau. Me corrija se eu estiver errado, mas todos os astrobiólogos e pessoas que trabalham
no espaço, né, concordam que ainda não encontramos vida em nenhum lugar, ou isso é meio que, tipo... Bem, é por isso que mencionei sobre os OVNIs, porque acho que certamente aquela comunidade pensa que já fizemos contato, mas eles não são astrobiólogos tradicionais. A maioria dos astrobiólogos tradicionais diria que não há evidências de vida. No entanto, há sempre exceções raras. O consenso da comunidade é que não identificamos vida fora da Terra. E é importante reconhecer que quando fazemos ciência, a ciência é um fenômeno cultural da mesma forma que a arte, ou outras facetas da cultura humana. Acontece que ela interroga a realidade de uma maneira específica, que fazemos perguntas, testamos hipóteses e fazemos experimentos, tentando construir a maneira como pensamos sobre o mundo, com base na explicação mais logicamente consistente para o que vemos. Mas isso não significa que sempre conhecemos a verdade objetiva. E é uma questão se podemos saber disso. Claro. Dizer que há um consenso baseia-se no tipo de evidência observacional que temos em nossa compreensão do que é a vida, mas nós não entendemos o que é a vida. A evidência observacional é determinada por nossa tecnologia atual e pelas perguntas que estamos fazendo. Há espaço para as pessoas questionarem isso, e algumas pessoas fazem isso. Não vejo nenhuma evidência convincente de vida alienígena, e é por isso que quero criar isso. Mesmo com OVNIs, mesmo com o Pentágono não disse no ano passado que existem OVNIs e essas tecnologias que a física não explica e tudo isso. Isso mesmo. Né? Mas não estão vendo a vida, né? É o que estão dizendo. Então... Vem um objeto, mas não estamos vendo nenhuma forma de vida dentro, né? Isso mesmo. Entendi. Acho que essa é uma maneira excelente de dizer isso. Porque há bastante profundo nisso. Que para mim... fazer o primeiro contato com alienígenas é fazer o primeiro contato com uma explicação do que é a vida. Portanto, teríamos que entender o fenômeno. Caso contrário, seria apenas conjectura e meio que ruído na sociedade porque não podemos explicar. E isso está tudo bem. E está tudo bem se as pessoas quiserem fazer esses argumentos. Eu não os acho satisfatório porque, para mim, fazer contato com a vida alienígena deveria ser um evento transformador para a nossa espécie, porque realmente passamos a entender características da vida em um nível tão profundo que podemos reconhecer coisas que são como nós, mesmo que sejam completamente diferentes. Certo. Interessante. Você conversou com pessoas que viram OVNIs e que são convencidas... Conversei com pessoas que divulgaram um relatório do Pentágono. Quem estava pilotando aviões e disseram que viram tudo, algo assim, disseram... O que é que eles disseram para você? Mas não é convincente o suficiente, não tem prova baseada na ciência? Bem, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, mas eu realmente acredito que a evidência pode ser muito simples. Alegações extraordinárias exigem explicações extraordinárias. E a menos que você me dê uma teoria... Sou uma física teórica. Eu tenho um grande viés. A menos que você me dê uma teoria que explique por que esse fenômeno é vida... Então são anomalias. E as pessoas, até mesmo os astrobiólogos de carteirinha, porque não sabemos o que procurar em outros planetas. Não sabemos o suficiente sobre a vida. Algumas pessoas estão propondo que devemos procurar anomalias em outros planetas, coisas que não podemos explicar nos dados. E isso pode ser o primeiro contato com vida alienígena. E assim, muita gente, mesmo se você olhar para a palavra alienígena, alien significa outro e significa não explicado. Usamos essa palavra para descrever coisas que não entendemos. O que estou dizendo é que, quando fazemos contato com alienígenas, isso deve vir de um lugar de entendimento. Certo. E é isso que estou buscando. Qual é esse entendimento? Qual é esse fenômeno? Como o entendemos a partir das raízes profundas em nossa história planetária, do que aconteceu há 4 bilhões de anos e por que estamos aqui? Quais são as outras coisas que podem existir no universo que são como nós? E como realmente as vemos? O que você acha que veio primeiro, almas ou, eu suponho, organismos vivos? É uma pergunta realmente interessante e profunda. As questões de espiritualidade, como isso se conecta com a história de como os humanos pensaram sobre as coisas, acho que são realmente profundas, porque acho que muita de nossa intuição e a maneira como falamos sobre as coisas em uma dimensão espiritual refletem a realidade de maneiras interessantes. E eu realmente gosto. Havia um filósofo natural, acho que por volta da época de Newton, chamado Leibniz, que também coinventou o cálculo, mas é realmente
realmente interessante porque Newton estava trabalhando na gravidade e ficou muito famoso porque resolveu o problema da gravidade. E Leibniz também inventou o cálculo, que Newton usou para resolver a matemática da gravidade. Mas ele estava estudando biologia e não resolveu esse problema porque era prematuro demais para nós resolvermos esse problema. Uau. Mas ele criou essa ideia de mônadas para descrever a alma. Mônadas. Chama-se de monadologia. É essa obra. A ideia de uma mônada é basicamente que as coisas têm um poder casual associado a elas. E é como se o poder casual estivesse se propagando. Então, essa ideia de linhagem, como apresentei antes, é um pouco essa ideia. Eu diria que quando você quer abordar um problema difícil como por que é que o movimento planetário parece tão regular e maçãs caem do céu? Você não tem um conceito de gravidade. Você tem que olhar abstratamente para esses fenômenos e tentar ver quais são os padrões que os unem. E isso é algo que fazemos na física com bastante frequência. Nós temos essa ideia de unificação. Pegamos duas coisas que parecem diferentes e descobrimos como elas são iguais. E para mim, a vida é um fenômeno que não unificamos com abordagens tradicionais da física. E para fazer esse tipo de pergunta, como é que a vida é igual à química? Ou como é que a vida é igual à física fundamental? Você precisa olhar para a camada mais profunda. E quando você olha para essa camada mais profunda, os tipos de estruturas que você vê como sendo importantes são o que falaríamos na física. É a causalidade e a informação. Se você quiser entender de maneira abstrata o que esses conceitos são, é como um grupo de pessoas na plateia que podem dizer para todo mundo: nós temos xícaras em nossas mesas, então já movi minha xícara. Mas se você tem uma xícara na sua mesa, mova sua xícara. E você pode perguntar: bem, o que é que causou? Não sei quantas pessoas vão mover suas xícaras, mas quantas delas? É o fato de eu estar falando palavras e sugerir que você faça isso. E estou distante em um espaço de tempo das pessoas que presumidamente estarão ouvindo isso. Então, de repente, a informação que saiu da minha boca que está fazendo esse outro trabalho casual no mundo. Isso influencia as pessoas. Sim. Cultura, pessoas. Sim. Mentalidade de rebanho, A né? informação é essa ideia de que essas coisas abstratas, como palavras ou padrão de DNA, podem limitar futuros possíveis. Mas a parte da causalidade é o fato de que há uma ordenação particular nos tipos de eventos que podem ocorrer. Nós temos uma maneira meio precisa de falar sobre isso na teoria. É muito mais fácil pensar em termos de moléculas, mas essa seria a característica, acredito eu, mais fundamental do que a vida. E se você construir uma teoria com base nesse tipo de propriedades, começa a explicar esses outros tipos de características. E talvez você queira dizer que essas características coincidem com os conceitos de algumas pessoas sobre a alma, ou outras coisas que têm sido aparentemente misteriosas na maior parte da história humana. Da mesma forma que o movimento planetário já foi misterioso, e agora temos teorias razoáveis que o explicam. Teorias razoáveis ou factuais? Elas são aceitáveis. Aceitáveis ou factuais ou razoáveis ou teorias pouco razoáveis? Sim, sempre existe a possibilidade de chegarmos a melhores descrições no futuro. O que quero dizer com razoáveis é que elas são bastante precisas em sua capacidade de descrever fenômenos que observamos e nos permitem construir novos exemplos, como satélites. Se nossas leis da física não funcionassem, não teríamos satélites. Você pode me explicar como... Eu entendo o conceito, mas se você me dissesse que 30 anos atrás um dispositivo ia me permitir ver meu melhor amigo em tempo real de qualquer lugar do mundo, você teria pensado, o que é isso, né? Sim. Isso seria a coisa mais louca Sim. do mundo. Ou um avião voando lá no céu Sim. mais de 100 anos atrás, você pensaria, tipo, o que é que tá acontecendo? Deus tá Certo. voando, né? Sim. Como algo, tipo uma estação de TV ou um vídeo num telefone é transmitido realmente para o mundo inteiro e como funciona na física? Sim, acho... E se isso funciona numa coisa física, podemos fazer isso como seres humanos com a nossa mente?
Acredito que nos comunicamos de mais maneiras do que atualmente compreendemos. E para responder à sua primeira pergunta sobre algumas dessas características, a física na qual estou interessada parece sugerir que o atributo mais interessante da física é que o tempo é realmente fundamental. A ordenação de eventos é fundamental. Partículas elementares não experimentam o tempo. O universo pode gerá-las em qualquer instante no tempo. Não é necessário memória para que o universo crie um elétron. Elétrons simplesmente surgem. Mas fazer algo como nós requer a construção de objetos que sabem como construir outros objetos. Há essa longa cadeia casual de eventos que levam a esta conversa para que ela realmente apareça no universo. Tipo um celular com Sim. Wi-Fi. Não acontecerá em todos os planetas, porque há uma história específica que deve acontecer para que todos os celulares sejam criados. A teoria é chamada de teoria de montagem. Basicamente, a maneira como você a constrói é fácil de ver para uma molécula. Você pega uma molécula, divide-a em ligações elementares. Moléculas são feitas de ligações. Se você não sabe sobre moléculas, pode fingir estar brincando com um conjunto de Lego. Então, digamos que temos um castelo na mesa. Usemos nossa imaginação. E eu o quebro e peço para você construir o objeto. Há muitas maneiras de construí-lo. E assim falamos disso em termos de moléculas. Você pensa em todas as maneiras possíveis de construir uma molécula apenas unindo esses legos ou ligações. E isso define o conjunto de histórias possíveis da molécula para o universo construir. E essa é a molécula nesta teoria. A molécula não é o objeto material que você vê. São todas as maneiras como ela poderia ser construída. E então a molécula se torna um objeto que existe ao longo do tempo. Porque se você pensar naquele castelo, para realmente construí-lo, você tem que ter uma ideia de que o castelo poderia existir. Deve haver informação em sua mente. E então você precisa ser capaz de montá-lo, juntando as partes certas. As maneiras específicas como você faz isso são coisas que você vê se desdobrar no tempo. E nas moléculas, falamos sobre o caminho mínimo para fazer a molécula ser significativa. Porque se o caminho mínimo for muito longo, você nunca vai encontrar aquele objeto por acaso. E por isso usei o castelo. Porque se eu disser apenas vamos ter 3 tijolos vermelhos, provavelmente consigo encontrar essa estrutura com bastante facilidade. Isso é como caldo pré-biótico. Moléculas simples que a Terra primitiva podia formar. Certo, Mas se eu disser, você tem que construir o castelo de Hogwarts, as chances de você tropeçar nisso aleatoriamente são muito baixas. Não é aleatório que essa coisa surja no universo. Isso requer uma certa história de informação. Requeria vários séculos atrás que as pessoas construíssem castelos. E para nós aprendermos sobre a contação de histórias, e J.K. Rowling escrever romance. E também, simultaneamente, para os Legos serem inventados. Se você olhar todas as vias para fazer aquilo, não é coincidência que tenha surgido em nossa biosfera, porque todas as informações foram adquiridas ao longo do tempo. O que fazemos nessa teoria é basicamente dizer que uma molécula é esse conjunto de informações, e todas as maneiras como o universo pode construí-la. E se for suficientemente complexa, de modo que o caminho mais curto seja muito longo, encontraremos essa coisa apenas em sistemas vivos. Porque sistemas vivos são a única física que pode construir coisas complexas. E assim isso configura o espaço para objetos vivos ou objetos que têm um tamanho e tempo. Então minha xícara e eu somos objetos de 3,8 bilhões de anos no universo. Todo mundo nessa sala tem 3,8 bilhões de anos? Ou... Sim, e compartilha um conjunto comum de linhagens. Isso é o que estamos dizendo como física da vida. E assim, alguns objetos são mais antigos em termos de tempo. E isso chega à virtualização, porque penso que coisas como realidades virtuais é como embalar mais tempo em volumes menores de espaço. Se você fosse apenas os átomos em seu corpo e eles não estivessem organizados em você como uma entidade, eles não teriam profundidade no tempo. Mas você tem uma profundidade muito grande no tempo, porque conseguimos ver o tamanho dos objetos e o espaço bastante bem. Você não pode encaixar certos objetos evoluídos em pequenos volumes de tempo. A maior parte de nossa tecnologia agora está colocando mais e mais tempo em volumes menores. Sério, mais e mais espaço num pequeno volume, quer dizer, um pequeno dispositivo ter mais Se estou conversando com alguém no Zoom, alguém do outro lado do planeta pode estar bem na minha frente. Você comprimiu algo que está a milhares de quilômetros de distância para uma curta interação de comunicação agora. Agora aqui.
na sua frente. E o que isso faz conosco como seres físicos e espirituais? Acho que é um momento confuso para o nosso planeta, sinceramente, porque há muito crescimento acontecendo ao mesmo tempo. E se você tem filhos, sabe o que são as dores do crescimento. Qualquer um de nós sabe o que são as dores do crescimento. É doloroso, Sim, né? é doloroso. Seus joelhos doem, costas, você fica Sim. desajeitado. Mas, quanto ao seu ponto, acho que há muito conhecimento histórico que temos e não sabemos como interpretá-lo com nossa tecnologia. E é interessante para mim sobre a tecnologia. Como você estava dizendo, você nem podia imaginar, mas alguém imaginou. É Claro. por isso que existe. É. Quando olho ao redor, as pessoas não gostam que o Starlink se mova pelo céu porque você está bloqueando as estrelas. E eu estou meu Deus, mentes humanas acabaram de colocar estrelas no céu noturno. Como você não pode apreciar o fato de que tudo em nosso ambiente é basicamente construído por mentes humanas? Mentes humanas colocaram estrelas no céu. Bem, o Starlink. Eu pensei que você tivesse Sim. dito estrelas no Bem, céu. eu disse porque eles se parecem com estrelas Certo. na noite. Você já viu o Starlink? Não, eu acho que É não. muito legal. É como um rastro de pequenos satélites. Ele parece meteoritos entrando na atmosfera Claro. ou algo assim. São essas Interessante. pequenas estrelas brilhantes que se movem em uníssono pelo céu noturno. Isso é muito legal. Se as pessoas antigas ouvissem, ou os aviões, eles teriam pensado Claro, que eram claro. deuses. Mas é intrigante para mim que por toda a história humana, e na verdade, de fato, toda a história de nosso planeta, olhamos para o céu noturno e vimos apenas as estrelas que a física colocou lá. E agora estamos vendo coisas em nosso céu noturno que os humanos colocaram lá. Acho que isso pode parecer um pouco alienígena de certa forma, porque intrinsecamente temos um conhecimento profundo de nosso planeta. É por isso que as pessoas se sentem reconfortadas pelas montanhas e coisas assim. É como se viéssemos dessa linhagem muito antiga neste planeta. E todo esse conhecimento foi adquirido ao longo de bilhões de anos, nem mesmo apenas milênios. Se você for ao nível celular, são bilhões de anos de conhecimento em seu corpo e depois milhares de anos como humano. E então a natureza parece reconfortante de certa forma por causa disso. E para algumas pessoas, o ambiente construído pode parecer muito alienígena. Acho que é porque é novo e por causa dessa característica de ser construído por nós, basicamente construindo coisas no mundo ao nosso redor. É como a externalização da mente humana. A IA é meio parecida. As pessoas sentem que a IA é meio alienígena. Mas se você olhar para a progressão de nossa tecnologia, construímos microscópios que permitem até mesmo saber que estamos rodeados por vida. Se eu tivesse trazido o microscópio, nós poderíamos inspecionar o que está crescendo na sua mesa. Pequenos micróbios, Pois é. E depois temos sismômetros, que nos permitem sentir terremotos. Obviamente importante na Califórnia. Construímos telescópios que nos permitem ver as partes mais profundas do universo. Temos dispositivos quânticos que nos permitem sondar essas profundidades que nunca soubemos que existiam. E agora estamos construindo tecnologia que funciona com base em princípios que pensamos que nossa própria mente funciona. Estamos evoluindo muito agora. Estamos evoluindo. Me fala sobre o campo quântico. O que é isso para que as pessoas entendam? Então, a física quântica é interessante porque é uma teoria que prevê características do universo que parecem bastante estranhas para nós, porque existem características do universo que se tornam aparentes em escalas muito pequenas. Algumas das características que parecem meio estranhas são essas relações de incerteza. Então, se você conhece a posição exata de algo, não pode conhecer o seu momento exato. O momento é apenas uma característica de seu movimento. Então, se eu tentasse colocar você em uma caixa pequena, eu não poderia dizer o quão rápido você estava se movendo. E depois há o entrelaçamento quântico, que é se você separar duas partículas que estão interagindo e fizer com que elas não possam se comunicar, elas ainda vão agir como se estivessem se comunicando mesmo estando Sério? separadas. Então essas características parecem muito estranhas. Quando a mecânica quântica foi fundada, muitas pessoas que originalmente propuseram a física quântica e as pessoas que a estudam agora dizem que esta é uma teoria que ninguém realmente entende. Não há uma interpretação padrão para ela. Um grande problema com a mecânica quântica
é que, na verdade, não sabemos realmente como definir uma medição no sentido de que existe algo chamado fundação de onda. A ideia é que as partículas têm essa espécie de dualidade, onda-partícula, e você pode descrever isso como uma coisa abstrata que existe nesse espaço matemático, que é a função de onda. E quando você faz uma medição, você pode fazê-la colapsar em uma medição exata, mas ela pode estar em uma superposição de estados antes disso. Há um exemplo do gato de Schrödinger, que é como se o gato pudesse estar vivo e morto na caixa até você fazer uma medição dele. Isso é o que a física quântica diria. A física quântica se aplica a objetos grandes e pequenos, mas um elétron, se pudesse estar vivo e morto, teria ambas propriedades ao mesmo tempo e poderia estar aqui e aqui até você fazer uma medição. Aí você pode dizer onde ele está. E então essa propriedade é estranha porque agora você tem que dizer o que é uma medição, e medições são muito difíceis de se falar. E tudo é muito difícil quando você tenta construir uma teoria para isso. Como chegar à física quântica em geral com atividade relativa a isso é realmente muito difícil. É um processo incrivelmente criativo e doloroso. É criar novas teorias. E você tem que confiar nessa intuição profunda. Então a física quântica tem essas propriedades estranhas. E há a hipótese dos muitos mundos, que é a interpretação da mecânica quântica de que todas as realidades possíveis existem simultaneamente. A medição apenas ramifica a função de onda. Então você está dizendo que você está apenas naquela onde o gato de Schrödinger estava morto, mas há outro onde ele está vivo e acabou de se dividir em duas realidades em vez de ser uma só. Tipo multiverso. Sim, mais ou menos. Duas realidades, Sim. entendi. Sim. Interessante. A teoria diz muitas coisas interessantes. Há muito ainda a ser resolvido e compreendido sobre ela. Muitas pessoas querem tirar insights da física quântica e aplicá-los a princípios gerais da realidade. Acho que isso é um pouco exagerado porque a física quântica, na verdade, não explica o que é a vida. Não resolvemos a física da vida e não sabemos a física da mente. E acho que a física pode ser ainda mais interessante e até mais estranha do que a física quântica. A física da mente? Sim. Onde está a mente? Na sua cabeça, mas não realmente. Certo. Isso depende do seu conceito de si mesmo, eu acho. Às vezes sinto que minha mente está dentro da minha cabeça, mas também sinto que não sou um indivíduo. A mente é a mesma coisa de consciência e percepção ou... Bem, isso depende do tipo de pergunta que você está fazendo e do que você quer saber. Eu tô curioso, só tô curioso. O que Onde é você que tá a quer mente? saber sobre sua própria mente ou onde... Minha mente está na minha cabeça ou está Em todos os percebendo lugares. o universo? Está em todos os lugares ao mesmo Sim. tempo e aqui? Sim, Minha consciência está na minha mente, a minha alma está conectada à minha mente, está num lugar diferente. sim, Estão se comunicando de maneira diferente. sim. Como elas se conectam? Como estão Entendo. conectadas com o corpo? Estão cercando o corpo? É um tipo de energia ao redor do corpo em vez de Sim. dentro de você, né? Certo. É... Entendo o que você quer dizer. Eu não acredito que alguém tenha boas respostas para essas perguntas. E se alguém afirmar que tem, Claro. você deve fazer algumas perguntas a mais para elas. Porque eu acho que a coisa mais interessante com esse tipo de coisa é quando você começa a conversar com diferentes pessoas que pensaram muito profundamente. Eu encontro todos os tipos de pessoas o tempo todo de diferentes áreas de atuação e diferentes formações específicas. Alguns dos melhores pensadores do mundo. E você chega a essas perguntas e há muitos mistérios por aí. Acho que isso é bom. Devemos abraçar o desconhecido, porque se reconhecermos as coisas que não entendemos, então temos a capacidade de entendê-las. Eu adoro essa citação de Mary Claro. Curry. Agora é hora de entender mais para que possamos ter menos. Eu não acredito que tenhamos uma boa resposta para a sua pergunta, mas acho que conheço algumas das maneiras pelas quais as pessoas falam sobre isso. Algumas pessoas querem pensar. Você está fazendo uma pergunta sobre consciência. A questão com a qual as pessoas estão interessadas não é o seu processo de pensamento, mas o fato de que você realmente vivencia alguma coisa. Sentados nesta sala agora, estamos experimentando cores, temos sentimentos sobre elas e temos uma imagem mental dentro de nossa cabeça. E algumas pessoas acham que isso é uma característica muito misteriosa da consciência e de onde vem essa experiência intrínseca.
E parece muito difícil explicar essa característica específica com base nas narrativas atuais, chamadas de materialistas. A física é baseada nos princípios do materialismo, que a matéria existe. A matéria, as partículas e os átomos existem. E se você quiser descrever as propriedades dessas coisas, então parece que não há lugar para a mente realmente existir nesse tipo de descrição da realidade. Algumas pessoas querem adotar uma perspectiva dualista, em que a mente existe em outro plano e depois interagem de alguma forma com a física. Mas isso tem muitos problemas porque não explica muito bem por que essas coisas interagem. Porque seria o caso de eu ter pensamentos que fazem algo no mundo. E assim eu tendo a pensar que realmente existimos. Somos seres físicos, mas talvez ainda não compreendemos a física completamente. Acho que isso é muito mais produtivo porque você pode construir perguntas concretas. Como seria uma física se eu não a construísse com base nessas propriedades que vejo, e não nas que talvez tenham sido desenvolvidas para estudar outras áreas da física? Existe algo que você sabe com certeza, de verdade, sobre o mundo, sobre o universo? Existe uma verdade real a qual nós, como seres humanos, podemos concordar ou são teorias que nós concordamos? Acho que são teorias em sua descrição. Essa é uma das perguntas mais difíceis. Qual seria a coisa em que podemos concordar? Ou qual é a verdade fundamental? Como uma verdade universal? Nós não sabemos. Não sabemos. Não sabemos. Não Isso sabemos. é exaustivo? Mas é divertido. Você sente como se estivesse correndo em círculos? Não sinto. Sinto que estou seguindo em uma direção. Eu acho que a direção é nominalmente o que poderíamos chamar de progresso humano. Estamos avançando na direção de construir vidas melhores e criar coisas mais criativas e possibilidades. Acredito que grande parte disso envolve entender a realidade em que vivemos e criar explicações concretas para ela. Não haverá uma explicação definitiva, mas haverá uma explicação melhor que nos permitirá avançar para a próxima fase. Então, do ponto de vista de um físico, nós descobrimos qual é o significado da vida ou é algo que cada indivíduo tem que descobrir? É ambos. Eu diria que cada indivíduo deve descobrir o significado de sua própria vida. Mas eu diria que quando penso sobre o que é a vida, o que a vida faz de forma única no universo e que nenhum outro tipo de sistema pode fazer é a criatividade. E frequentemente, descrevo a física da vida como a física de como o universo gera novidade e explora o espaço do que é possível. Existem muitas coisas que poderiam existir, nem tudo chega a existir. Podemos imaginar muitas coisas que não existem. Mas a coisa única que está acontecendo em nosso planeta, que ainda não observamos em nenhum outro planeta, mas esperamos que observemos se encontrarmos vida alienígena, é que as coisas que podemos imaginar ou que podem gerar novo conhecimento neste planeta realmente geram novas possibilidades, como o exemplo que dei dos satélites, ou seu exemplo da tela de TV. Eu não poderia ter imaginado essas coisas, mas alguém imaginou. Por isso elas existem. E cria novas possibilidades. A gente pode viajar pelo mundo, podemos nos conectar com amigos ao redor do mundo, ter informações e conhecimentos de um dispositivo. Nem todas as coisas possíveis, mas é um grande subconjunto de coisas interessantes que podem acontecer neste planeta e que não podem acontecer em outros lugares. Como podemos usar o seu trabalho para descobrir qual é a missão individual de cada pessoa na vida? Há informações que podemos obter a partir do trabalho que você está fazendo? Eu sempre gosto de pensar na física daqui a 300 anos. E sempre penso que a moralidade ou o propósito podem ser interessantes. Então penso nas implicações disso. Acho que o que é interessante para mim é pensar em cada ser vivo que existe como algo único e uma força casual real no universo até certo ponto. E para mim, pessoalmente, sinto que quando estou alinhada com o meu propósito, isso soa muito sentimental, mas sinto que meu propósito é ajudar a humanidade a entender o que é a vida. É por isso que eu existo. Mas quando penso nessa pergunta, e esse é o meu objetivo principal, e todas as coisas interessantes acontecem e eu me sinto feliz. Isso me faz feliz e satisfeita. Claro. Mas também porque penso na física da vida. Sempre tenho esse tipo de descrição em nível de meta do que a Sarah está fazendo. E falo em terceira pessoa quando penso nisso em nível de meta. Tudo bem, Faço esses experimentos mentais sobre a física teórica de físicos teóricos, que é quando você constrói teorias. Quando você é um físico e constrói uma teoria, você se preocupa em fazer uma previsão e realizar um experimento. Mas quando você está pensando nisso em um nível meta, você está pensando: quais
Quais são as consequências futuras, séculos após a construção desse conjunto de ideias na humanidade agora? Acho que é esse tipo de pensamento de longo prazo e essa capacidade de propósito que, então, você pode começar a fazer o melhor trabalho de sua vida. E pode ser que seja cuidar dos meus filhos, ou pode ser tentar realizar iniciativas bilionárias para resolver a origem da vida, para que possamos entender o que somos e lidar com as crises existenciais que estamos enfrentando agora com a civilização. E isso pode abranger todas essas coisas. E isso parece diferente para pessoas diferentes. E também acho que isso faz parte. Porque se você acredita que o universo está tentando maximizar a criatividade, então devemos ser indivíduos. Como você acha que a gente deveria formular a pergunta sobre qual é o nosso propósito como indivíduos e encontrar nosso propósito? É uma excelente pergunta. Eu gosto da frase de Joseph Campbell, siga sua felicidade. Essa ideia de que você deve seguir as coisas que te fazem intrinsecamente feliz. Eu também faço isso com os meus alunos na ASU. Quando tenho um novo aluno de doutorado, minha primeira forma de orientá-lo é tentar descobrir quais são as suas questões de paixão central e como podemos encontrar problemas para trabalhar que estejam alinhados com quem você é intrinsecamente e com o que você está interessado. Se você quer libertar o potencial humano, as pessoas têm que trabalhar em coisas que amam. E então, para mim, a primeira coisa antes de você tentar pensar em uma carreira ou qualquer outra coisa que queira fazer em sua vida, é pensar em como isso faz você se sentir Claro. e quanto senso de direção você sente que deseja seguir. Eu encontro isso o tempo todo. Se você tem um aluno, a pesquisa é difícil. Acho que para mim é muito mais. As pessoas pensam que a ciência é algo técnico, em que você faz cálculos ou algo assim. Mas a maneira como fazemos ciência no espaço em que trabalho, que é a geração de novas explicações e ideias, é muito mais criativa. É algo bastante emocional, porque basicamente você está tentando descobrir como a realidade funciona e pensar sobre isso, interrogá-la e reduzi-la a alguns conceitos com os quais você pode conversar com outras pessoas e depois discutir essas ideias e tentar construir uma teoria e um experimento para testá-la. Se os alunos não se importam com o problema, é muito difícil fazer esse trabalho. É muito difícil. Sim. Talvez você possa falar sobre isso por um tempo, mas não vai Sim. ser capaz de lidar com anos de pesquisa, Sim, né? mas se você ama o problema, o resto fica mais fácil. Então, o problema que você ama é como a vida se originou. Acho Resolver que é isso. apenas o que é a vida. O Esse que é a problema vida? será resolvido ao solucionar a origem da vida. Interessante. Eles são o mesmo problema, e é o mesmo problema de fazer contato com a vida alienígena. Acho que isso remete a essa ideia de unificar as coisas. As pessoas pensam que essas questões são diferentes. O que é uma mente? Então, o que é a vida é o que você tenta responder. Sim. O que você acha que é? Acredito que seja o mecanismo de criatividade do universo, mas também, como eu estava dizendo antes, está profundamente relacionado com a física do tempo. Então, se penso em mim mesma como um objeto físico que existe no universo, penso em mim mesma como um objeto muito grande em termos de tempo. E tenho um grande potencial generativo sobre o que pode acontecer a seguir por causa disso. Porque os seres humanos são objetos muito grandes. Não parecemos muito grandes, mas somos muito grandes em termos de espaço de possibilidades se você pensar Claro. nesse tipo de projeção. Em tamanho físico pequeno, em termos de tempo, somos muito grandes. Bem, em termos de física, qual sua opinião sobre lei da atração, ou sobre ter uma ideia na sua imaginação e realmente manifestar, ou Sim. criar com uma velocidade em que acontece rápido? O que é que você acha Sim. a respeito disso? Qual a sua opinião? Acredito que novamente sejam coisas semelhantes. No meu próprio caso, isso é um pensamento em um nível mais amplo com Sarah. Isso não é muito científico, mas é muito intuitivo para mim com base no tipo de ciência que eu faço, que eu tenho um forte senso de propósito em querer trabalhar nesses problemas, e encontro esse tipo de alinhamento com outras pessoas que compartilham o mesmo senso de propósito, e a colaboração e a criatividade que surgem disso. Você fica empolgada com Sim. isso, né? E de certa forma, se eu fosse racionalizar isso em termos de física e vida, faz sentido para mim.
Porque as coisas se juntarão quando tiverem o conhecimento para gerar o espaço potencial. Eu não sei como descrever exatamente da maneira certa, mas acredito que existem algumas explicações para coisas que sentimos. Talvez sejam muito coincidentes com características que poderiam ser geralmente características da vida, em termos de como nos sentimos realizados em nossas vidas e como sentimos um senso de propósito. Em última análise, se você está tentando explicar o que é a vida, está tentando explicar como o universo adquire propósito e como o universo é um lugar criativo. Claro. Acredito que o universo está se gerando. Na física padrão, o universo simplesmente existe e tudo existe ao mesmo tempo. Não há tempo, mas nessa física que estamos construindo para a vida, o universo está se gerando a cada momento. E nós fazemos parte desse mecanismo de geração. Então ele está se expandindo? Sim. O universo se expande? Se expandindo no espaço das possibilidades. Não fisicamente? Se expandindo fisicamente em termos de energia escura. Matéria escura Há uma no diferença universo. entre a energia escura e a matéria escura. Então, a matéria escura é matéria. É feita de substância física, assim como essa mesa. Apenas não interage com um corpo eletromagnético. Portanto, não emite fótons. E parece estar presente em galáxias. E temos algumas evidências de que há esse outro tipo de matéria que não é nenhum dos tipos de matéria que conhecemos atualmente. Ela não se comporta como nenhuma das partículas elementares conhecidas, porque não interage com fótons dessa forma. Mas ela tem massa. Energia escura, por outro lado, temos evidências observacionais de que o universo está se expandindo. Costumávamos pensar que o universo estava completamente estático, e então percebemos que o universo estava crescendo conforme o tempo passava. Achávamos que a taxa de crescimento deveria diminuir, porque a matéria no universo deveria desacelerá-lo devido à atração gravitacional. Mas o que percebemos é que o universo está acelerando sua expansão. A força que impulsiona a aceleração é chamada de energia escura. O que está na borda do universo? Essa pergunta pode não ser significativa, porque o universo pode não ter uma borda. É infinito? Ele poderia ser infinito ou poderia ter um tamanho finito. E pense em uma bola, por exemplo. Uma bola, na verdade, não tem uma borda. O universo pode ser simplesmente uma topologia semelhante a uma bola. Seria um universo fechado. Mas poderia ser maior do que o nosso universo visível. Ele parece plano localmente. Não sabemos a forma de todo o universo. Algumas pessoas fazem conjecturas. Se alguém tentasse chegar na borda do universo ou a esfera do universo, quanto tempo levaria com a tecnologia que a gente tem? Eu não sei. Não conseguiria fazer esse cálculo de cabeça. Mas posso te dizer que em nosso sistema solar, lançamos a espaçonave Voyager na década de 1970. Acho que foi em 1977, mas eu teria que conferir. Ela passou pela heliopausa, que é uma espécie de limite externo, onde o vento solar realmente influencia o espaço sideral. Apenas alguns anos atrás, acho que foi em 2015, não sei os anos exatos, lembro que eu estava ensinando astronomia. Nenhum dos meus alunos sabia nada sobre a Voyager, ou o fato de que essa foi a primeira vez que um objeto tecnológico deixou o sistema solar. Uau! Essa foi a primeira vez que os humanos ou um robô que criamos deixaram um sistema solar, e isso foi há alguns anos. Cerca de 40 Sim. anos. É. Então, o universo é bem grande. Aqui é onde eu vou questionar a física tradicional. Meu Deus, o universo é enorme. Vamos olhar com admiração. Acho que as pessoas não apreciam o quanto pode ser gerado neste planeta. Claro. As pessoas subestimam o quão grande é o espaço químico. O espaço físico, o tamanho físico do universo, nós podemos enxergar, podemos ver o Hubble. Você pode ver as galáxias mais distantes. Mas se você quiser olhar para o espaço químico e quantas moléculas pequenas, digamos assim, você tem uma dúzia ou mais de átomos. Eu não sei os números exatos, mas o aminoácido é a unidade básica de construção. Por aproximação, você junta dois deles. Uma molécula realmente pequena, do tamanho dessa molécula. Estima-se que existam 10 elevados a 60 possíveis moléculas. Isso não parece muito, é apenas um número que posso mencionar, mas há recursos suficientes em todo o universo para criar cada possível molécula pequena. Agora temos químicos robôs para explorar o espaço químico em velocidades que não conseguimos explorar. Há esse espaço de possibilidades acessíveis neste planeta por causa de nossa tecnologia e por causa da biologia que não são acessíveis em nenhum
nenhum outro lugar. Ou você quer pensar no espaço de todas as possíveis tecnologias. Esse espaço é Loucura. realmente exponencialmente grande. E se você pudesse transformar um espaço combinatório em um espaço físico, acredito que a Terra seja o maior espaço de possibilidades. Você quer dizer como nas possibilidades do que um ser humano poderia criar na Sim. sua vida? O que é possível para cada um de nós criar na própria vida? Eu não sei. Algumas pessoas pensam que é sem limites. E tem a ver com as coisas físicas. O que nos limita mais são os elementos físicos ou é a nossa mentalidade, elementos da Acredito mente? que seja a nossa mentalidade. Acho que nos seguramos muito coletivamente, em escala planetária, o que os humanos estão fazendo e também individualmente. Porque é fácil se segurar emocionalmente. Se pensássemos nas coisas racionalmente, poderíamos fazer muito progresso. Mas as emoções também são importantes porque podem ser um guia para como as coisas parecem subjetivamente e podem direcionar trajetórias. O que podemos fazer a partir da sua pesquisa, descobertas e conhecimento? O que é que a gente pode fazer para melhorar a nossa mente para que a gente possa ser mais ilimitado do que limitados? Acredito que o aspecto mais interessante para mim seja o papel da imaginação e imaginar um futuro positivo. Mencionei que trabalho na ASU, uma universidade fenomenal, mas lembro que alguns anos atrás começamos uma iniciativa de ciência e imaginação, mas a ideia toda era juntar cientistas e escritores de ficção científica. Mas foi com um propósito específico, porque a maioria das nossas narrativas de fantasia e ficção científica estava baseado em cenários apocalípticos, e a ideia era que, a menos que possamos escrever sobre futuros de ficção científica positivos, como a humanidade realmente vai construí-los e imaginá-los, e achei isso uma ideia tão poderosa. Muitos cientistas abordam a ciência pensando na navalha de Occam. A explicação mais simples é a melhor explicação. Mas se você é alguém como eu, que pensa que as teorias em si se tornam casuais, elas fazem coisas no mundo. Nossas ideias fazem coisas. Elas têm consequências físicas. Tipo, você já viu toda essa coisa dos Simpsons? Você já viu Não isso? sei do que você está falando. Tipo, os Simpsons sempre tem memes, né? Mas eles previram tantos eventos mundiais diferentes. Sim! É como se Sim. eles tivessem uma ideia, lessem uma história que vai ao ar 20 Sim. anos depois. No dia exato, naquele Sim. momento, eles previram o coronavírus, Sim. a vitória de Trump, todas essas coisas. Então é a previsão que causa isso, é o Sim. pensamento que está Acho acontecendo. que há várias coisas acontecendo aí, mas algumas vezes é como se você achasse que teve um pensamento original, mas o que você não percebeu que estava fazendo é ler muitas inferências que já estavam lá. Então você mencionou sobre o poder da mente humana. Acho que as pessoas realmente não reconhecem o quanto de informação está à sua frente. E as pessoas também enfatizam muito o cérebro consciente. Mas eu sou uma dessas pessoas que reconhece que o seu subconsciente faz tudo. E minha experiência consciente Claro. é apenas falar com você, mas quase todo o meu pensamento está no meu cérebro subconsciente. Eu tenho uma relação saudável com o meu subconsciente. Isso é bom. Se eu não sei como pensar em algo, eu empurro isso para baixo. As ideias surgem quando estão prontas para que eu tente descobrir o que fazer com elas. Quão importante você acha que é para os seres humanos aprenderem a se amar? Acho que isso é extremamente importante. Somos a coisa mais incrível que existe. E amamos a nós mesmos? Sim. O indivíduo, não o os indivíduo. outros. Mas me entristece quando as pessoas não se amam, porque penso comigo mesma. Nem toda partícula de matéria no universo tem a chance de estar viva. Certo. E cada ser humano é uma configuração incrível que possui, de alguma forma, um potencial ilimitado do que podem fazer no universo. E se amar é realmente importante para realizar esse potencial. Mas sou uma otimista extrema. E gosto disso. Eu não consigo lembrar, mas alguém disse que a chance de ser um ser humano é uma em Sim, trilhões. sim. Tipo, seus pais Sim. e aquele único espermatozoide, naquele momento Sim. é um de trilhões. Sim. Então é aprender a apreciar isso, né? Exatamente. Valorizar essas coisas. Não estou dizendo que não vai ter dificuldade, mas aprender a se amar mesmo. Sim, e até mesmo os momentos difíceis. Porque, como todos nós, passei por coisas em minha vida, mas elas podem moldar quem você é. Sei que as pessoas passam por coisas absolutamente terríveis. Mas sim, é difícil. E a questão do sofrimento humano é super difícil. O que você faz com isso? Mas acho que temos muito potencial. E as pessoas se amarem
É realmente importante. E qual o seu significado da vida? O que é isso para ti? Acho que é essa ideia de criatividade, mas também esse sentimento de propósito. E como encontrar o propósito, então? Acho que isso é difícil. Acho que você conhece muitas pessoas interessantes. O que tem sido mais interessante para mim é que eu não viajei muito quando era jovem, mas mais tarde na vida, as pessoas que conheci, e de certa forma você se torna uma fusão de todas as pessoas que conhece. Se você está sentindo que não sabe qual é o seu propósito, talvez você não tenha conversado com pessoas o suficiente, porque as pessoas são incríveis. Você pode aprender muito com elas. E há tanto acontecendo no mundo agora. E há tanto a ser feito. Com certeza. Eu gosto de aprender com todas as pessoas que conheço. Isso tem sido poderoso para mim. E o que você sente que falta na sua vida agora? Eu me sinto bastante satisfeita. Além da resposta do que é a vida, né? Eu gostaria que estivesse pronta amanhã. Acho que sou alguém que realmente aprecia perspectivas contrárias. Acho que é muito saudável adotar o ponto de vista de outra pessoa por um tempo e tentar entendê-lo e também desafiar constantemente o seu próprio ponto de vista. E às vezes eu não tenho certeza se estou fazendo isso o suficiente. Sério? Sim, e também esse otimismo. Eu sou uma pessoa otimista excessiva, então talvez eu devesse ser mais pessimista. E não é como se eu sentisse que isso está faltando em minha vida, mas acho que faz parte do meu constante questionamento como: estou no caminho certo? É verificar constantemente isso fazendo essas coisas. Então acho importante para mim estar ciente das minhas limitações e do que eu entendo e não entendo, e brincar com essas ideias e tentar descobrir como. Então acho que eu estaria preocupada com o que eu não estou pensando. Isso provavelmente está em um nível pessoal e profissional. Claro, é. Eu penso nisso não como ser pessimista, mas como estar mais preparado, né? Sim, sim, Tipo, eu vou torcer pelo melhor, mas se tudo sim, não sair como planejado, como posso me preparar e treinar a mim mesmo pra sim, poder estar pronto pra isso, né? Não tô dizendo que elas vão acontecer, mas nos esportes, por exemplo, a gente sempre se prepara pra coisas do tipo, ok, você tá exausto, tem uma penalidade contra você, tudo isso contra você. sim, Como é que você vai acalmar a sua cabeça pra entrar na certo, próxima jogada, né? Como você vai se recuperar? sim, Não apenas esperar vencer, sim, planejar vencer, mas também se preparar para desafios e como vencê-los, sim, né? Eu acho que a gente viu isso nos últimos anos, as pessoas não estavam preparadas para a sim, quantidade de desafios que estavam por vir na sim, é vida, né? verdade. Na sociedade humana, né? Sim, Eu falei sobre isso aqui antes, mas em 2008, 2009, naquela época, eu não estava preparado para a economia. Eu não tinha dinheiro, eu estava sim, financeiramente sim, falido, né? Estava machucado fisicamente, todas essas coisas, e sim, eu senti que eu não estava preparado. certo, Um ano antes, eu achava que eu estava no topo do mundo, era um grande atleta, estava jogando futebol profissional, mas eu não estava preparado para as coisas que viriam por ali. E quando aconteceu e eu passei por alguns anos de adversidade, eu disse, eu quero me certificar que eu estou preparado para quando isso acontecer de novo. sim, Quero garantir que eu esteja pronto para certo, isso. Pode me afetar de algumas maneiras, mas não vai me incapacitar totalmente. Acho que muitas pessoas não estão preparadas, não estão preparando suas vidas sim, para isso, né? E eu não acho que você precisa ser pessimista e dizer o mundo vai ficar sim, maluco, eu vou me preparar para tudo. Mas é quando algo acontece, eu tô treinando fisicamente, mentalmente, emocionalmente, financeiramente para estar pronto para sim. essas Eu coisas. realmente me identifico com isso. E acho que muitos de nós estamos vivendo no que eu chamaria de modo de sobrevivência, onde estamos lidando com o problema imediato. E porque estamos tão sobrecarregados com É difícil, problemas de curto prazo. É difícil. Não temos tempo. Eu É. tenho passado os últimos anos tentando sair do modo de sobrevivência porque Sério? Eu tenho 2 filhos. Passei por um divórcio há alguns anos, mas o pai deles tem transtorno bipolar. E todo esse processo foi muito difícil para mim porque eu não percebi que estava vivendo no modo de sobrevivência. O tempo O todo. tempo todo. Ele é uma pessoa maravilhosa e nos damos muito bem. Mas foi apenas as circunstâncias e no que você se envolve. E depois o quanto você não percebe que está fazendo e que você nem tem a capacidade para nenhuma visão de longo prazo, ou resiliência ou algo assim. É difícil pensar no futuro quando você vive em modo de sobrevivência, é muito difícil. Eu tenho empatia porque eu já passei por isso. Sei que muitas pessoas lutam por isso. Como você acha que a gente
pode sair do modo de sobrevivência para Sim. planejar um futuro melhor para as nossas vidas. Eu tenho tentado aprender a dizer não. Isso é enorme, né? É realmente enorme. E também estabelecer limites. Porque eu sou uma pessoa que sempre diz sim e que gosta de agradar as pessoas. Então eu estou sempre tentando fazer todos felizes e fazer tudo por todos. E percebi que isso estava realmente limitando o meu potencial para fazer o que eu preciso fazer. E também para cumprir meu propósito. Até em detrimento das pessoas na minha vida pessoal. Porque se você está dizendo sim para todos, está eu dizendo sei. não para algo. Então, É interessante porque a pandemia realmente eu costumava dizer sim para poder encontrar e cumprimentar todo sim, mundo e a eventos e tudo isso. Agora eu tô mais inclinado a passar meu tempo com algumas das pessoas que eu sim, mais gosto em relação sim, a eventos, né? sim, Você precisa aprender a deixar de lado o medo de perder alguma coisa e exatamente. perceber que você precisa cuidar de suas próprias Sim. coisas, né? E a qualidade do Antes de seu você tempo se expandir. torna muito melhor, porque você sabe que está escolhendo também. Certo. E acho isso realmente importante. Como astrobióloga e física teórica, quando a gente diz sim para nós mesmos em vez de sim para tudo Sim. no universo, como isso se aplica aos seus estudos? É como se você estivesse se escolhendo. Nunca pensei assim, mas uma maneira de pensarmos sobre a vida, a física da vida, é o que é selecionado para existir. E de certa forma, seus sims são você selecionando todas as coisas para as quais deseja alocar em seu tempo. Se você está se selecionando para existir e deseja ter um certo tipo de vida, está dizendo sim para você mesmo. E o que acontece quando você diz sim para todos os outros? Você se difunde, você se dilui e está se desselecionando em favor de outras pessoas. E o que acontece quando você se desseleciona? Sua linhagem intelectual morre. Uau! Interessante. Você pensa na linhagem biológica. Você tem filhos, e cada interação que você tem no mundo é, de certa forma, seus filhos. Isso faz parte de você se propagando no universo. É, sua mensagem, Suas interações, interações. cria ondulação, né? Sim. Então acho que temos um tempo limitado em que realmente existimos como um ser humano individual. E muito da sua imortalidade, por assim dizer, é o impacto que você cria no mundo. O legado das partes de você que pertencem e começam a agir e a influenciar continuamente as coisas. Einstein é um bom exemplo. Ele viveu por um certo período de tempo no início do último século. Mas o impacto dele, ele ainda existe no planeta de muitas maneiras intelectualmente interessantes. E ele existe mais agora intelectualmente do que biologicamente, porque ele não teve tantos filhos. Acho que quando você está pensando nessa ideia de dizer sim para si mesmo, está tentando se concentrar em o que eu sou e como defino o que eu sou. E como defino que tipo de influências quero ter? E você realmente tem controle sobre isso? Em vez de apenas enviar suas partes Uau. para o universo, sem realmente concentrar seus esforços no que você acha que realmente importa para você. E que tipo de impacto você deseja ter? Interessante. O que você espera que as pessoas que estão ouvindo ou assistindo, talvez tudo isso tenha passado pela cabeça delas? Isso também passou pela minha O que é cabeça. a coisa que você espera que as pessoas pensem hoje, depois dessa conversa? Se você já disse ou quer dizer algo novo, qual é a coisa que você quer que as pessoas escutem? E que levem em termos das suas Sim. próprias vidas sobre como melhorá-las? Uma coisa que considero uma observação importante é que somos muito jovens. Coletivamente, como espécie, como coisas que estão acontecendo neste planeta, somos muito jovens e temos muito potencial. E é difícil viver. Há muitas coisas acontecendo no planeta. Mas acredito que o futuro pode ser promissor. Nós temos bilhões de anos pela frente, potencialmente bilhões se as pessoas saírem do planeta. E estamos nas primeiras etapas disso. Podemos fazer muito para influenciar como isso vai ser. Isso é legal. Pelo que está acontecendo no planeta agora. É um E qual ponto é uma importante. coisa que a gente tem que fazer todo dia para melhorar a qualidade da nossa vida? Para sermos capazes de causar um impacto positivo, pô. O amor próprio é realmente... Eu realmente gostei da ênfase que você deu a isso. E sim, dizer sim a si mesmo. E também não ser duro consigo mesmo. Acho que isso é algo que fazemos muito. É como se fôssemos tão autocríticos. Se você não atingir aquele objetivo, você é uma pessoa horrível. Não. Acho que ter perdão por si mesmo. Pessoalmente, gosto de definir metas. E gosto de definir metas grandes. Mas isso coloca uma certa pressão em você.
O lado oposto disso é ser duro consigo mesmo. Continue tentando. Continue seguindo em frente. Como se costuma dizer. É, Sim. seguindo em frente. Amo isso. Como a gente pode apoiar você, Sarah? Não sei. Eu sempre digo isso. Eu quero resolver a origem da vida antes de morrer, mas quero que todos nós resolvamos isso. Acho que é um problema tão importante entender o que somos e de onde viemos. Então estou apenas esperando que mais pessoas fiquem entusiasmadas em pensar sobre isso e queiram ajudar a resolver essa questão existencial. As pessoas falam sobre essas ameaças existenciais à humanidade agora e todas as coisas que estão acontecendo. E penso comigo mesma, nem sequer sabemos o que somos. Como podemos responder a todas essas coisas? Então acho que gostaria que mais pessoas se concentrassem nas primeiras perguntas e não nas que são consequências disso. É como as pessoas em IA estão Claro, preocupadas. ok. Nós construímos uma IA inteligente e nem sequer sabemos o que é inteligência. Podemos responder à pergunta fundamental. Antes de fazer todas essas outras perguntas, então precisamos saber o que é a vida, para que possamos entender o que está acontecendo. Então gostaria que mais pessoas se entusiasmassem com esse problema. Acho que é solucionável e acho que temos as teorias certas no lugar. E as pessoas que trabalham nessa área são pensadoras fenomenais. Eles são os Einsteins de hoje. Apenas não sabemos disso ainda, porque essas são as teorias sobre as quais as pessoas estarão falando, como a física quântica, 100 anos depois. Então, quais são essas teorias acontecendo agora? Quem são essas Claro. pessoas? Uau. Onde é que a gente pode saber mais sobre você e sobre o seu trabalho? Eu faço muitos experimentos no Twitter. É muito divertido. Sou uma teórica, mas gosto de brincar com palavras. Faço muitos experimentos mentais no Twitter, o que acho divertido. Leio muitos dos comentários. Não respondo a muitos deles porque não gosto de... Aprendo muito com o ecossistema lá, o que é muito divertido. E tenho uma conta no Instagram que é mais... Penso na ciência como arte. Gosto muito de moda. Então experimento mais com essas coisas lá. E meu laboratório tem um site, emergence.asu.edu. E lançarei um livro em breve. O livro vai responder o quê? O que é a vida? É sobre o problema. Então desconstruo a maneira como as pessoas pensaram sobre a definição da vida e tento reconstruir essa visão do que é a vida a partir de uma perspectiva da física fundamental. Legal, mudando o mundo, ajudando a resolver problemas, né? Estou trabalhando Isso é nisso. incrível. É um esforço É incrível, coletivo. Sarah. Eu quero fazer algumas perguntas finais. Sim. Essa se chama As Três Verdades e é um cenário hipotético. Ok. Imagine seu último dia na Terra daqui a muitos anos e você viveu tanto que quis, Sim. respondeu a pergunta de onde a vida começa, qual é o meio da vida, tudo isso, você descobre as respostas, você cria a vida que você quer criar, você vê seus filhos crescerem de uma maneira que eles sejam muito bem-sucedidos, com todas essas coisas positivas, né? Mas, por alguma razão, toda a sua pesquisa, seu conteúdo desaparece. Então ninguém tem acesso às suas informações, hipoteticamente, Sim. né? Mas você pode deixar 3 lições para o mundo. E isso é tudo Entendi. que a gente vai ter para se lembrar de você. Eu chamo de 3 verdades. Quais seriam suas 3 verdades? É interessante essa ideia de apagador de informações. As informações, na verdade, nunca deixam o universo. A gente não vai ter mais acesso a elas, Sua né? marca. Sua seu marca ainda conteúdo. está lá. Seu conteúdo não está. Talvez o vídeo, a palavra escrita, o áudio, mas por alguma razão a gente não vai mais conseguir ouvir. Sim, sim. Mas sim, eu entendo a analogia. Mas é interessante para mim porque acho que uma das minhas 3 lições seria justamente baseada nisso. Que você deixa uma marca no universo. Eu amo isso. Que sua existência realmente importa. Então, o universo é fundamentalmente diferente, mesmo que ninguém se lembre de que você fez isso. E todos nós, basicamente, o mudamos fundamentalmente. E penso que os sentimentos intrínsecos que temos, de alegria ou auto-amor, propósito, essas coisas são guias para o que devemos estar fazendo. Acho que você maximiza seu potencial da maneira como as pessoas costumam dizer. Mas também penso em termos de poder casual e criatividade. Acho que outro ponto que considero muito valioso é pensar em si mesmo como uma linhagem em vez de um indivíduo. O que quero dizer com isso é que estamos tão focados no eu e não no fato de que mesmo o eu é uma coleção das histórias de nossa vida. E então somos uma coleção das histórias das coisas que... E além disso,
Isso lhe dá um senso de continuidade sobre as coisas que você cria no mundo. Então, você é basicamente um pacote de informações que é agregado localmente por um curto período de tempo, mas faz parte dessa estrutura maior que remonta a 3,8 bilhões de anos, e quem sabe até onde no futuro. Penso que pensar nessas escalas de tempo para o que somos é realmente muito empoderador. Uau! É enraizado historicamente, mas também voltado para o futuro. Isso é lindo, são ótimas respostas. Obrigada. Muito bom, quero te agradecer pelo seu trabalho. Você tem muito mais sabedoria que eu nessa área, é algo muito desconhecido que você está Sim. enfrentando, que é tão confuso para tanta gente. Eu estou muito grato por você dedicar a sua vida de forma tão apaixonada a tentar entender e encontrar respostas para essas questões que muitas pessoas têm curiosidade, né? Então, eu Sim. realmente te agradeço Obrigada. por estudar, adquirir expertise em muitas áreas para colaborar com mentes brilhantes do mundo, para encontrar soluções, e isso é parte da sua missão, né? É muito inspirador. Última pergunta para você é: qual a sua definição de grandeza? Ou vai voltar ao propósito. Mas acho que a grandeza é cumprir seu propósito. Não sei por que estou usando tanto essa palavra hoje, mas penso que o universo, de certa forma, pode-se pensar como aspiração à grandeza. Ele quer que mais coisas sejam possíveis. É meio que um mecanismo generativo de criatividade, impulso e direcionalidade da criatividade que acho que é simplesmente grandioso. Então talvez isso seja a grandeza. Esse senso de lugar e propósito no universo. E também acho que temos a tendência de nos colocar fora da realidade e pensar que a estamos descrevendo de fora. Mas quando você se coloca no centro da realidade, é como: eu existo e importo, sim. É isso aí. Sou uma coisa real que o universo gerou. Você é. E você também. Obrigado. Não é ótimo? Eu amo isso. É perfeito, Sarah. Muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço por isso. Sim. Incrível. Obrigada. Se você carrega amor dentro, você sempre entende você, eu, da forma como vivemos de maneiras diferentes. Vivemos de áreas diferentes, mas ainda há algo que está nos conectando. Isso significa que, mesmo que você tenha sido mal comigo, agindo por amor ou por sentimento, não importa o que aconteça.